Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler até o versículo 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Assim diz a palavra do Senhor: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Oremos. Pai, nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa manhã, segundo a Tua vontade, não segundo a minha, meu Pai. Abençoa-nos, eu te peço, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Nós estamos falando sobre o espírito de Jezabel já há alguns meses, preparando a igreja para uma batalha espiritual, pois todas as vezes que uma igreja quer cumprir a vontade de Deus, ela enfrentará uma batalha espiritual. E ao longo dos últimos anos, o Senhor tem falado conosco a respeito dos seus propósitos para esta igreja, e talvez você ainda não esteja enxergando, mas essa igreja está caminhando para cumprir a vontade de Deus. Tudo que tem acontecido tem sido de acordo com a vontade de Deus. O mais interessante é que tudo que Deus disse para a gente que ia acontecer, aconteceu. Tudo que Ele nos avisou que iria acontecer, aconteceu. Então, talvez você esteja dizendo, mas o que está acontecendo? Eu quero dizer para você nessa manhã, que o que está acontecendo é o cumprimento da vontade de Deus. Algumas pessoas até me perguntaram, pastor, sua fé foi pego de surpresa? Não. Porque Deus já tinha dito que Ele ia fazer nessa igreja. Mas ao mesmo tempo que nós estamos caminhando para cumprirmos a vontade de Deus, uma batalha espiritual tem se levantado em nosso meio. Porque Deus disse que Ele iria varrer a vergonha dessa igreja. No passado, essa igreja foi conhecida como uma igreja dividida, como uma igreja que não era uma igreja acolhedora. Essa igreja era conhecida como uma igreja difícil. Quem está mais tempo aqui na igreja sabe o que eu estou falando, sim ou não? Eu escutava essas coisas, eu nem era daqui, eu era de outra igreja. E eu já escutava essas coisas a respeito da igreja da Taquara. Mas há 3 anos atrás, quando o Senhor me mandou conclamar a igreja em uma semana de jejum e oração, o Senhor me disse, eu vou varrer a vergonha da minha igreja. E eu vou mover a minha glória nesse lugar. A minha igreja nunca mais será conhecida como uma igreja dividida, ou que não é acolhedora, ou uma igreja difícil. Esta igreja será conhecida pela sua unidade. E Deus tem feito
o que precisa ser feito para que a gente chegue nesse ponto. Mas ao mesmo tempo que Deus está trabalhando, Satanás também está. Porque ele não quer ver uma igreja unida. Ele quer ver uma igreja dividida. E foi por isso que o Senhor nos mandou começar a falar sobre este assunto. E eu já disse aqui várias vezes, eu não fui colocado neste púlpito para fazer o que eu quero. Você pode não acreditar em mim, você pode não me conhecer, mas uma coisa eu digo a você: eu não brinco com as coisas de Deus. As coisas de Deus para mim são algo muito sério. E você pode ter uma certeza, eu posso não ser muito simpático, mas de uma coisa você pode ter certeza: eu sou verdadeiro. Você não vai escutar de mim duas coisas. Você não vai me ver tomando uma atitude com você pela frente e outra pelas suas costas. Porque eu levo as coisas de Deus muito a sério, apesar de ser um pecador. Apesar de ser um homem falho e cheio de defeitos. E Satanás tem se levantado para que os propósitos de Deus não se cumpram nessa igreja. Mas ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Só que você precisa entender uma coisa, meus irmãos. Quando ele foi expulso dos céus, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que quando ele foi expulso dos céus, o que foi que ele fez? Você sabe. Ele arrastou o quê? A terça parte de quem? Então, ele vai ser retirado do nosso meio. De uma vez por todas. Mas o problema é que ele vai querer levar alguns com ele. Pessoas que estão vendo o erro, estão insistindo em caminhar no erro. Foi por isso que Deus mandou pregar sobre isso, e nós estamos pregando sobre isso em obediência a Deus. Não pense que é fácil pregar sobre isso. Minha esposa sabe. Toda semana eu falo a mesma coisa para ela. Eu tenho sentido o peso de pregar esta palavra. A cada semana que eu tenho que subir neste púlpito e falar sobre este assunto, pesa sobre mim. Eu gostaria de estar falando sobre outras coisas. Ou você acha que não? Mas eu não posso desobedecer ao Senhor dessa igreja. Deus é o Senhor dessa igreja. E eu tenho obedecido com a sincera esperança de que quando esse espírito de divisão for retirado definitivamente dessa igreja, que ele não leve ninguém. Porque ele está trabalhando para levar algumas pessoas. Mas eu creio que Deus vai cumprir a sua vontade nesse lugar. Você também crê nisso? Deixe-me te dizer algo a respeito do texto que nós lemos hoje, da mensagem de hoje. Pessoas usadas pelo espírito de Jezabel podem começar falando coisas certas, mas de forma errada. Falamos aqui na semana passada ou retrasada, não me lembro agora ao certo, que Paulo e Silas estavam caminhando para um lugar de oração e uma jovem adivinhadora atrás deles, falando a coisa certa. Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que lhes anunciam o caminho de salvação. Ela estava falando a coisa certa, mas de forma errada. Porque ela queria não somar com a obra, mas ela queria dividir. Então pessoas usadas pelo espírito de Jezabel podem até começar a falar coisas certas, mas da forma errada, com intuitos errados.
Essas pessoas podem acreditar que Deus os escolheu especificamente, quando na verdade o que está saindo dos seus lábios são as ideias mirabolantes que brotam de um vazio na sua vida. Meus irmãos, as coisas de Deus são claras. E Ele deixou a palavra para que a palavra seja o balizador. Se eu chegar aqui algum dia e inventar alguma coisa, eu espero que você seja o primeiro a dizer: pastor, isso não está na palavra. Porque como cristãos nós temos que conhecer bem a palavra. Veja o que Paulo diz no versículo 15: procure apresentar-se a Deus como? Está escrito aqui na tela, ó, pode ler. Aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra. Precisamos conhecer a palavra. Porque se eu manejo bem a palavra da verdade, eu jamais serei enganado. E essas pessoas que trazem essas ideias mirabolantes que brotam nas suas mentes, fruto desse vazio que elas têm na sua vida, porque não tem a presença de Deus. Com o tempo elas passam a acreditar que ela tem um relacionamento com Deus melhor e mais profundo do que todas as outras. Nós temos repetido aqui, culto após culto, mês após mês, ano após ano, que o Espírito Santo, ele não foi derramado sobre alguns. A profecia de Joel, quando se cumpriu, Pedro se levantou e disse: o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Deus não tem filhos favoritos. O Espírito de Deus foi derramado tanto sobre mim, quanto ele foi derramado sobre você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então por que alguém vai se levantar e dizer que tem um relacionamento mais profundo com Deus do que qualquer outra pessoa? Aqui neste trecho em que Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz para ele evitar os falatórios inúteis e profanos. Versículo 16, se eu não me engano. Falatórios inúteis e profanos. Pessoas usadas pelo espírito de Jezabel vão trazer falatórios inúteis e profanos, que são o quê? São heresias, são interpretações equivocadas da palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Para ser um pastor, eu fiz seminário. E não que isso me faça ser uma pessoa melhor do que você, não. Não que para ser um pregador da palavra, a pessoa precisa ter seminário. Mas o seminário, ele vai, pelo menos, garantir que a pessoa não crie heresias. E eu às vezes fico pasmo, como pessoas desacreditam na palavra de um pastor, para acreditar na palavra de uma pessoa que não tem nenhum preparo, que tem conceitos errados sobre a palavra de Deus. Pessoas com as quais até eu já conversei, e tem interpretações muito equivocadas a respeito da Bíblia, mas tem o ouvido e o coração de pessoas, e ensinam através de falatórios inúteis e profanos, porque quando você afirma algo que a Bíblia não diz, você está dizendo algo profano. Profano.
é ir contra aquilo que é santo. E a palavra de Deus é santa, você pode dizer amém? Por isso eu não posso brincar com essa palavra. Por isso pessoas dominadas pelo espírito de Jezabel promovem heresias e semeiam no coração das pessoas falsidade, divisão, disputas e discórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, essa igreja aqui, quem está frequentando esta igreja está ouvindo as mesmas coisas já há bastante tempo, sim ou não? Nós somos um só povo, um só rebanho, uma só fé, um só batismo e um só Senhor e Salvador. A falsidade, ela é uma máscara que pessoas vestem para não mostrar o seu verdadeiro eu. Cristão, o verdadeiro cristão, ele não pode usar uma máscara. O verdadeiro cristão tem que ser quem ele é. Ah, pastor, mas se eu for quem eu sou, as pessoas não vão gostar de mim. Mas pelo menos você vai ser verdadeiro. Eu não posso usar uma máscara para agradar pessoas. O nome disso é falsidade. E Jesus Cristo disse que o cristão ele tem que ter uma palavra só. Seja o teu sim, sim. Seja o teu não, o que passar disso vem da onde? Então a falsidade vem do maligno e não de Deus. Divisão. Meus irmãos, nós temos que aprender que no meio da igreja não pode haver divisão, grupinhos, panelinhas. Grupos que concorrem com os ministérios da igreja. Isso não pode acontecer. Sabe por quê? Porque na igreja tudo é feito para todos. Você pode dizer amém? Na igreja tudo é feito para que todos possam participar, e não apenas um grupo seleto. Os escolhidos, os privilegiados. Não existe isso dentro da igreja. Quem planta essas coisas é o maligno. Então falsidade, máscaras que as pessoas usam, não pode acontecer dentro da igreja. Divisão, não pode acontecer dentro da igreja. Disputas, meu querido, nós não estamos numa competição. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Nós não estamos numa competição. Eu quando vejo algo que uma outra igreja está fazendo, eu não olho e falo assim, caramba, aquela igreja fez aquilo, então a gente tem que fazer melhor. O nome disso é competição, é disputa, e isso não agrada a Deus. Porque se aquela igreja está fazendo algo melhor, glória a Deus. E aqui nós também tentamos fazer o nosso melhor. Nós não estamos numa competição. O reino de Deus não é uma competição. Você entende isso? Não estamos aqui competindo para ver quem é o melhor membro, para ver quem é o melhor crente, para quem ora melhor, para quem lidera melhor, para quem lê a Bíblia melhor. Isso tudo só vai levar à discórdia. Então são ferramentas malignas que Satanás planta no meio da igreja, para que a igreja não avance, porque enquanto a igreja está brigando entre si, a vontade de Deus fica em segundo plano. E Satanás fica lá rindo. Está vendo? Parei eles. Deus não está conseguindo avançar lá, porque eles estão brigando entre si. Como nós vencemos esse obstáculo? Manejando bem a palavra da verdade. Este termo manejar no original significa dissecar. O que é dissecar? Tem alguém que estudou anatomia na faculdade? O que é dissecar?
Secar é você ir cortando os pedacinhos, né? Aula de anatomia, eu sou da área de contabilidade. Eu tenho horror. A pessoa começa a falar assim: olha, eu cortei o dedo, quando eu abri, só nessa frase eu já comecei a me arrepiar e passar mal. E eu lembro que, ainda solteiro, meu irmão fez fisioterapia, e ele tinha aula de anatomia, ele chegava em casa todo empolgado que tinha dissecado um cadáver. Eu falei: misericórdia, está amarrado. Mas o dissecar é você conhecer os detalhes. Quando Paulo utiliza a palavra ortotomeu, ele está dizendo: você precisa conhecer a palavra corretamente, para que você não seja enganado, para que você tenha discernimento, para não ser envolvido em falatórios inúteis e profanos. Porque essas pessoas que tentam colocar no meio da igreja falatórios inúteis e profanos, elas se consideram espiritualmente superiores e acreditam que tem uma aura espiritual maior do que a das outras pessoas. Nós precisamos entender que essas pessoas se acham altamente favorecidas e escolhidas para uma elevada posição espiritual. Mas o que eu vejo na Bíblia é outra coisa. O que eu vejo na Bíblia é João Batista dizendo: importa que ele cresça e que eu diminua. Eu fiz seminário, e quanto mais eu estudei a palavra, mais eu me senti pequeno. Quanto mais eu aprendi da palavra, mais eu entendi que eu não conheço a palavra. O conhecimento não pode trazer soberba, o conhecimento tem que trazer humilhação. Eu tenho que aprender que no reino de Deus eu não subo degraus, eu desço degraus. Quanto mais eu conheço, mais humilhado eu tenho que estar, porque a grandeza de Deus é tanta que perto dele eu sou pó. E essas pessoas, pelo contrário, estão se achando cada vez mais evoluídas espiritualmente, e por se acharem tão evoluídas espiritualmente, não se submetem nem à liderança e nem ao ensino de nenhuma outra pessoa. Não conseguem se colocar debaixo de nenhuma liderança, não conseguem ouvir a voz de Deus através de outras pessoas. Porque, meu irmão, quero dizer para você, este púlpito aqui é levado muito a sério, e as pessoas que eu chamo para pregar aqui, eu agradeço a Deus, porque também são homens que levam a palavra muito a sério. Então saiba que todas as vezes que alguém subir nesse púlpito, e as mulheres também quando pregam, porque tem irmãs aqui que pregam a palavra, e pregam com seriedade, porque sabem que este púlpito aqui tem que falar somente da palavra de Deus. Essas pessoas, quando falam, elas falam em nome de Deus, então ouça, porque quando elas estão sentadas, elas também ouvem. Quando eu estou sentado, ouvindo alguém pregar, eu ouço, porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Agora, as pessoas movidas pelo espírito de Jezabel não ouvem ninguém. E quando você vai questionar essas pessoas, elas acham que você está em pecado, ou que você está agindo em carnalidade, porque quem é você para questioná-la? Afinal de contas, ela é uma pessoa muito espiritual, com a melhor das intenções. E normalmente essas pessoas vão exigir obediência cega.
Deixe-me te dizer uma coisa: fuja de qualquer pessoa que exija de você obediência cega. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, ele diz no capítulo 12, não me lembro agora se é no versículo 1 ou no versículo 2, que o nosso culto, ele é racional. Isso quer dizer que ele tem que fazer sentido. Se alguém exigir de você obediência cega, fuja dessa pessoa, porque ninguém é dono da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Essas pessoas tentam influenciar através dessa obediência cega, tentam influenciar até nos detalhes da vida da pessoa. Querem dizer o que as pessoas devem fazer, quando devem fazer. Então vão dizer que você tem que jejuar e tem que jejuar naquele dia. Vão dizer que você deve fazer longas orações, se abster até de intimidade sexual com o seu cônjuge. Vão querer dizer que você deve continuar casado ou se separar. Eu quero perguntar a você: quem é que tem autoridade para falar isso, irmãos? Quem é que tem autoridade para dizer a você se você deve continuar casado ou não com uma pessoa, senão o próprio Deus? Provérbios capítulo 14, versículo 12. A palavra de Deus diz: há caminho que ao ser humano parece, mas o fim dele é caminho de morte. Deixe-me te dizer uma coisa: pessoas guiadas pelo espírito de Jezabel e não pelo Espírito Santo de Deus, elas vão achar que tem uma profunda compreensão das questões da igreja. Sabem como a igreja funciona, conhecem todos os problemas da igreja, têm a solução para todos os problemas da igreja. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Este ano eu completei 37 anos de vida cristã. 37 anos dentro de igreja. Eu quero dizer para você que em 37 anos, a igreja sempre teve problemas. Sabe qual é o problema da igreja? Sabe qual é o problema da igreja? Somos nós. Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres. Isso quer dizer que tudo que a gente está fazendo está errado? Claro que não. Senão a gente fecha as portas da igreja e vai embora para casa. O ser humano, ele é imperfeito. Mas Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Amém? Então há esperança para nós. Mas essas pessoas acham que conhecem profundamente os problemas da igreja, que tem a solução para os problemas da igreja. O problema, meus irmãos, é que o padrão bíblico é que o profeta, ele não era enviado para o povo. O profeta, ele era enviado para quem? Para o rei. Quando Deus levantava um profeta, ele mandava o profeta ir falar com quem? Com o rei. O rei era advertido, e o rei então recebia a responsabilidade de conduzir o povo ao conserto. Você entende isso? Esse é o padrão de Deus. Deus não enviava profeta para falar com o povo. Deus enviava profeta para falar com quem? Essas pessoas, se conhecem os problemas da igreja, deveriam falar com quem primeiro? Com quem? E é com o pastor que elas falam? Falatórios inúteis e profanos.
se você tem o conhecimento das questões da igreja e se você tem a solução para eles, venha falar comigo. Quando a gente quer resolver o problema, a gente vai a quem resolve. Quando a gente quer espalhar fofoca, a gente sai falando com todo mundo. Essa igreja aqui tem problema? Claro. Só tem uma igreja, meus irmãos, que não tem problema. Só tem uma igreja que eu conheço que não tem problema. Sabe qual é? Você sabe qual é a igreja que não tem problema nenhum? Quer que eu te fale o nome dela? Ninguém sabe qual é a igreja? O nome dela chama-se Igreja Triunfante. E se você quiser ser membro dessa igreja, a gente pode acertar as coisas. Existem duas igrejas, teologicamente falando: a igreja militante e a igreja triunfante. Sabe qual é a igreja militante? O que é militar? É luta? É batalha? Então, a igreja militante somos quem? E a igreja triunfante? Os que já partiram para o Senhor. A igreja triunfante não tem problema. Quer ser membro dela? Quem quer ser membro da igreja triunfante aí? Ninguém. Pastor, eu até quero, mas agora não. Deixa um pouquinho mais para frente. É a única igreja que não tem problema. Mas nós fazemos parte da igreja triunfante? Ainda não. Nós somos a igreja militante. Nós ainda estamos na batalha. E para vencermos essa batalha, nós temos que parar com esses falatórios inúteis. Se a igreja tem problemas, vá direto a quem resolve. Fale com quem resolve. Nós temos aqui um pastor junto com a sua esposa. Nós temos aqui um corpo diaconal com as suas esposas, homens e mulheres de Deus, que estão prontos para ouvir você. Aí você pula o pastor com a esposa do pastor, você pula um corpo inteiro de diáconos com as suas esposas para espalhar falatório pelo meio da igreja. Um espírito que leva pessoas a compartilhar suas opiniões da igreja com os outros membros é um espírito de rebelião. Se você quer o bem da igreja, você tem que trabalhar pelo bem da igreja. Posso ouvir um amém? E eu pergunto a você, o que falar dos problemas da igreja com os outros vai trazer de bom para a nossa igreja? Então, traga para quem resolve. Irmã, você viu lá como é que está a igreja? Você viu lá o que está acontecendo? Nós precisamos tomar cuidado para que esse espírito de rebeldia não nos afaste da presença de Deus. João capítulo 5, versículo 44. O texto diz o quê? Como podem crer, vocês que aceitam o quê? Glória uns dos e não procuram a glória que vem do Deus único. Quando uma pessoa não traz uma questão para ser resolvida e começa a espalhar o problema pelo meio da igreja, sabe o que ela quer? Ela quer glória.
a glória uns dos... Você é uma pessoa espiritual, você está vendo o problema, você tem a solução para o problema, ela só não veio falar com o pastor. E aí ela começa a arrebanhar seguidores que vão bajulá-la. Nós trabalhamos não pela glória dos homens, nós trabalhamos para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E se você quer ver a igreja bem, então vamos trabalhar para que a igreja fique bem. Posso ouvir um amém? E fofocar, falatórios inúteis e profanos, não vão gerar bem nenhum para a igreja. Só que essas pessoas vão alegando que tem uma visão profundamente espiritual, mas não querem o bem da igreja. Elas querem apenas que as pessoas se tornem dependentes das suas revelações, porque afinal de contas elas têm maior conhecimento até do que o pastor. Elas têm uma maturidade espiritual maior do que o pastor, porque o pastor não está vendo. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu, quando não era pastor, o meu pastor, que me criou na fé, ele dizia para nós: olha, eu sei de tudo que acontece na igreja. E eu dizia dentro de mim: mentira. Eu falava, e eu falei isso para ele. Eu disse isso, eu vou dizer para vocês agora, eu falei para ele. Eu ficava dentro de mim: isso não é possível, ele não pode saber de tudo. Aí eu virei o quê? Pastor. E sabe o que eu descobri? Que não era mentira não. E eu fui para ele e falei: eu preciso lhe pedir perdão. Ele: por quê? Porque o senhor falava e eu não acreditava, agora eu estou vendo que é verdade. Ele começou a rir, eu falei: está vendo? Não tenha dúvidas de que a gente sabe tudo o que está acontecendo na igreja. Só que não dá para resolver tudo de uma vez, então a gente vai caminhando passo a passo. E com a ajuda da igreja, o fardo fica menos pesado. Agora, se você, ao invés de nos ajudar a resolver o problema, se você espalhar o problema, você vai tornar o fardo mais leve ou mais pesado? Você já viu aquela mãe que fala mal do filho? Já viu? Mãe que fala mal do filho pra caramba. Aí vem uma pessoa de fora e começa a falar mal do filho. O que acontece? A mulher fica brava. Mas você estava falando mal, mas eu posso, eu sou a mãe dele. Fala mal para todo mundo, mas na hora que vai falar, não, peraí. Então nós temos que ter esse sentimento, meus irmãos. Se está falando mal da minha igreja, está falando mal do lugar em que eu congrego. E eu amo essa igreja. Eu amo você. Você é meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. E se eu falar mal de você, eu estou falando mal de mim também, porque nós somos um só corpo. E quando as pessoas que têm esse entendimento equivocado começam a espalhar essas mentiras, na verdade elas querem assumir o lugar do líder, para que os olhos estejam voltados só para ela. Por quê? Porque quer a glória uns dos outros. E aí esta pessoa, tomada pelo espírito de Jezabel, vai exigir ter a última palavra sempre em todas as questões da igreja. Eu quero dizer para você uma coisa nessa manhã, e eu espero que fique guardada no seu coração. Sabe quem tem a última palavra nesta igreja? Sabe quem tem a última palavra? É Deus. Porque muitas vezes eu quis fazer algo e Deus disse: não faça. E eu voltei atrás. Você sabe o que significa esse colarinho? Este colarinho significa servidão a Deus. Nós não usamos esse colarinho porque é bonito. Ele representa servidão a Deus.
Então, essas pessoas acham que têm a última palavra, mas a última palavra pertence a Deus. Essas pessoas tomadas pelo espírito de Jezabel estão sempre bem informadas. Conhecem os últimos livros, os últimos podcasts, os últimos YouTube, pregações dos melhores líderes e pastores nacionais e internacionais. Mas o conselho de Paulo a Timóteo foi o quê? Maneje bem a palavra. Conhece um monte de coisa, mas não conhece a palavra, porque distorce a verdade, tirando-a do contexto para endossar os seus falsos ensinamentos. E aí a palavra de Deus é mal ensinada e mal empregada. E tem gente batendo palma. E o pior, infelizmente, muita gente segue essas pessoas. Normalmente são cristãos novos, pessoas ingênuas, pessoas que acabaram de chegar na igreja. E aí são abordadas por essas pessoas. Olha, nós temos um grupo aqui. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, não existe nenhuma atividade na nossa igreja que não abrange. Deixa eu reformular a frase. Nós temos aqui na igreja diversos ministérios que abrangem todas as necessidades da igreja. Todas. O que você pensar, aqui tem. Não precisa ser criado algo novo, algo para o seu bel prazer. São atraídas por ilusões de grandeza. Nós vamos ser o melhor grupo da igreja, nós vamos criar algo que a igreja não criou para nós. Deixa-me te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. A igreja não existe para me satisfazer. A igreja não existe para satisfazer você. A igreja existe para satisfazer a Deus. Agora, quando a gente faz para Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nos abençoa de volta. 37 anos dentro de igreja. E se você me perguntar como você se sente, eu me sinto abençoado. Não troco esse lugar por nenhum outro. Sei das lutas e das dificuldades, mas não troco este lugar por nenhum outro. Eu quero dizer para você, fuja de pessoas que chamem você para um grupo que não tem o aval da igreja. Eu já falei isso aqui, se eu não estou lá, ou se a minha esposa não está lá, não tem o aval da igreja. Tem um grupo de irmãos aqui que pedalam. Tem alguém do grupo aí? Guerra, Fernando. Eu já pedalei alguma vez com vocês? Já pedalei? Pode falar. Não. Mas eu não estou no grupo. Eles me pediram, pastor, a gente quer criar um grupo e a gente quer que o senhor esteja no nosso grupo. E eu estou lá. Nunca pedalei. Mas sabe qual é o nome disso? Temor a mim, temor a Deus. E aí pegam pessoas que estão chegando na igreja para alimentar as suas ilusões de grandeza. Deixa-me te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Uma vez que você jurar lealdade a uma pessoa que está movida pelo espírito de Jezabel, você vai conhecer a outra face dela dentro em breve. A pessoa movida pelo espírito de Jezabel, ela promete que vocês vão crescer juntas ou juntos. Mas com o tempo, só essa pessoa vai crescer, porque ninguém pode ser maior do que ela. Ninguém pode brilhar mais, ninguém pode aparecer mais. Tudo isto é um ardil para manter os seguidores em estado de dependência, presos numa baixa autoestima e viciados no ensino e no charme da líder ou do líder. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 2 Pedro 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 2
E eu concluo com este texto. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será o quê? Difamado. É lamentável que isso aconteça no meio de uma igreja. É lamentável, mas acontece. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, porque quem está mandando falar é o Senhor. Se nós quisermos andar unidos, e eu quero, você também quer? Nós precisamos nos afastar de qualquer tentativa de divisão. Qualquer uma. Qualquer uma. A igreja está unida num propósito. 2025 vai ser um ano de muito trabalho para essa igreja. O Senhor está nos dando direcionamento. E vai ser um ano onde muitas pessoas vão ser usadas pelo Senhor. Mas para isso acontecer, nós temos que fechar as brechas. Porque o que está por vir é a vontade de Deus. E Satanás sabe disso. Então ele vai fazer de tudo para quê? Atrapalhar. Como é que a gente vence essa batalha? Volta lá, por favor, em Timóteo. Falei que ia terminar com Pedro, mas deixa eu terminar com Timóteo. 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais para onde? A impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como o quê? O câncer, ele é silencioso. Ele vai agindo na surdina e daqui a pouco ele estoura. Olha a linguagem que Paulo utiliza. Uma doença silenciosa que vai corroendo aos poucos. E Paulo disse que estava acontecendo. Além disso, 17, além disso a linguagem deles corrói como câncer. Já tinha lido. Entre esses estão quem? Himeneu e Fileto. Paulo deu nomes de pessoas que estavam agindo assim, que se desviaram da verdade, ensinando mentiras, dizendo que a ressurreição já tinha acontecido, e esse é o objetivo final, pervertendo alguns da sua fé. Todo esse esforço é para que a sua fé não se perca. Todo o trabalho que nós temos feito é para que a sua fé não se perca. Fuja de qualquer tentativa de divisão. A igreja tem problemas? Tem. Você sabe como resolver alguns deles? Venha falar com a gente. Traga a sua ideia. Se for possível, será colocado em prática. Tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não dá. Eu queria muito fazer algumas coisas aqui na igreja, mas eu não consigo. Eu queria colocar. Eu tenho o sonho de botar um telhado aqui de fora a fora para nos proteger no dia de chuva. É uma boa ideia? Só tem um pequeno detalhe. Falta o dinheiro. Mas aos pouquinhos a gente está fazendo. Já trocamos o piso aqui da lateral. Aos pouquinhos a gente está indo. Dentro das nossas possibilidades. Dentro do nosso recurso. Chamamos um técnico para falar da mesa de som. Ele falou: pastor, essa mesa de som está com os dias contados.
Sabe quanto custa uma mesa de som? Vinícius está aí, não? Não, né? Estava conversando com ele outro dia, uma mesa de som equivalente custa algo em torno de 50 mil reais. Falei, então minha filha, você vai ter que ressuscitar cada culto. Tem coisas que a gente consegue resolver mais rápido. Tem coisas que a gente consegue resolver de uma maneira a médio prazo, outras são a longo prazo. Igreja é assim, é um milagre a cada dia. Por isso que os falatórios profanos e inúteis não contribuem em nada. Por isso que nós temos que andar unidos. Nós não estamos numa disputa. Nós não estamos numa competição. Nós estamos numa caminhada. Como o povo de Israel que saiu do Egito e andou unido até a terra prometida. É para lá que nós estamos indo. Posso ouvir um amém? Que você possa entender isso. Colocar isso no seu coração. A nossa unidade, ela é sobrenatural. Ela vem do resultado de vidas cheias do Espírito Santo. Amém? Quero convidar você a ficar de pé.